Ter um coffee aí pra gente confraternizar e também pra gente bater um papo com a galera. O que temos aí agora? Agora temos... Dá um slide preview aí, né? Muito certo. E aí, tudo bem? Vocês estão curtindo aí? Tá valendo a pena? Vamos lá, enquanto o André vai projetando aí. Acho que tem algumas coisas que a gente pode pensar, né? Eu quero ajudar a comunidade. Como é que eu faço? Bom, aqui é um momento legal. Se conectar, trocar ideia e tal. Sempre tem os pontos focais, né? São as pessoas que vão aí disseminando, né? Então, quero ajudar a comunidade, como é que eu faço? 2, putz, cara, gostei dos quadros, tenho uma ideia. Traz a ideia aqui. A gente inventou lá o negócio do 20 dicas que eu ganhei do André no último, certo? Não? No caso, né? A gente brincou no negócio do 20 dicas, que era em 20 minutos a gente conseguir criar atalhos de Tableau que as pessoas pudessem olhar e falar, pô, isso aqui foi rápido para me ajudar. Então, uma ideia. A gente vai vendo aí na internet e tudo mais e vai pegando as ideias das pessoas, né? Essa ideia é de um cara lá da Inglaterra chamado Wendy. A ideia dele a gente só replicou aqui. Né? Então deu super certo. Então, se vocês tiverem alguma ideia de um quadro, de uma... Eu pensei em trazer isso, traz para a comunidade. Né? Esse palco aqui é para vocês, certo? É isso aí, André. Vai deixando esse clima, porque isso aqui a gente copiou da Tableau também. A gente copia e faz aqui. Bom, galera, é o seguinte. A gente vai avançar aqui. Agora eu gosto... Esse negócio aqui tocar arrepio, cara. Mas é um negócio muito louco. Por quê? Deixa eu tocar o som aí, vai. Eu queria convidar aqui, né, os grupos, as pessoas que toparam esse desafio e vão participar com a gente aqui agora no próximo quadro. Vamos lá, primeiro time. Vamos lá, galera. Pelo Caio. São os alunos, tá? Só para vocês saberem, são os alunos, né? O Caio, a Mariana, o Rodrigo, o Léo, o Leon. Legal. Vamos lá. Mas é o seguinte, explica o que vai acontecer aqui enquanto eles vão sentar. Explica aí, André. Esse aqui é o primeiro time, certo? Esse aqui é o nosso buddy, né? A gente chama de buddy ou de treinador, digamos aqui, que está treinando o nosso time, que são alunos aqui da ESPN. Nós trouxemos essa ideia de fazer uma competição entre alunos. Né? Então temos 3 times aqui que vão competir entre si na criação de vídeos. Né? Então antes disso a gente vai falar o restante do time aqui para mostrar todo mundo. Boa. Aí, André, isso. Time 2 do Rubens. Vamos lá, galera. Muito bom. São os alunos aqui, a né? Patrícia, com a Zou, Júlia e o Muito bem, Rubens. isso aí. Vamos fazer uma foto aqui, André, geral. Vamos dar uma foto pros caras aqui. Vamos fazer uma foto geral, porque isso é uma provocação para vocês também, tá? Se quiserem vir participar do negócio desse, vocês vão ver o que é a ideia que a gente inventou. Fazer lá na empresa de vocês também, né? Vou fazer uma foto aqui, deixa eu pose lá quebrada. Legal, galera. Então, olha, primeiro, né, o nosso muito obrigado a vocês, esse time todo aqui, né, essa equipe que topou participar do desafio. Né, deixa eu explicar para vocês que, enquanto isso, como nós faremos aqui, tá bom? Nós vamos fazer aqui, temos aqui um desafio entre eles. Eles terão 35 minutos para criar uma bis do zero. Enquanto isso, né, como nós não temos um espaço tão grande aqui, nós separamos uma outra área, uma outra sala de aula aqui, eles vão para lá e a gente vai fazer a transmissão deles por Zoom, tá bom? Então eles vão sair daqui da sala agora, mas a gente vai continuar em contato com eles através do Zoom, tá bom? Então podem ir para lá, daqui a pouquinho a gente chama vocês pelo Zoom, tá bom? Parabéns, viu, pela iniciativa. São alunos aqui do curso de graduação da ESPN. E aí a gente trouxe um negócio diferente. Nós já fizemos esse quadro outras vezes, né? Já fizemos. E esse quadro aqui, ele tem um propósito... lá no Tableau tem o Iron Vis. É isso, né? Então a gente inventou esse aqui. Mas o que é legal? A gente sai um pouco da zona de conforto. É você trabalhar com a lógica da pressão. É você trabalhar com a lógica de criar algo que vai impressionar a galera. Então o que eles vão ter que fazer aí, né? A gente vai fazer uma transmissão, não é igual lá nos Estados Unidos, né? Que tem um monte de coisa e tudo mais. E enquanto eles vão fazendo as coisas, eu e o André tem que ficar inventando aqui coisas para entreter vocês. É isso que vai acontecer. Tá? Enquanto isso, quando eles não chegam na sala, eu vou explicar para vocês como é o desafio. Bom, nós fomos atrás de uma base de dados
que nós fizemos? Nós fomos atrás de uma base de dados, né? Essa base de dados foi compartilhada com todo o time há 15 dias atrás, 2 semanas atrás, e eles tiveram esse tempo para analisar essa base de dados, planejar o que eles vão fazer, e agora eles vão botar em prática tudo que eles pensaram, tudo que eles imaginaram, tudo que eles idealizaram. E eles têm 35 minutos para criar um aviso para convencer vocês de que o time deles foi o melhor, tá bom? Então, da onde nós tiramos esses dados? Isso também é uma coisa bastante legal, né, para compartilhar aí com vocês. Isso pode sair de vocês aí também, né, de dentro do time. Inclusive, essa base de dados que nós estamos utilizando hoje foi fruto de um dos nossos amigos, colaboradores aqui do Tug, né? É uma base de dados do Airbnb, né? Então tem ali alguns lugares, né, e as casas que estão disponíveis naquelas cidades, né, para serem alugadas. E aí vamos ver o que é que eles estão tirando de insight e de caldo dessa base de dados, né? Eu vou ser obrigado a ir para lá, né? Vou ficar fazendo uma pressão nos caras, mas o que é importante vocês saberem? Tem uma pessoa que é o que a gente chamou aí do apoio, né? Que são pessoas também da comunidade que a gente convida para dar um suporte para os caras. Então, a Patrícia, por exemplo, que vocês viram, a Patrícia foi uma das ganhadoras de um desses quizzes aqui, né? Desses challenges. Então, o que rola? A gente traz essas pessoas, normalmente eles têm aí, tem um lance de ajudar o cara do ponto de vista conceitual, e tem hora que o cara tá nervoso ali, porque ele tem um lance da pressão. Então, o Buddy tem esse papel de dar um suporte, né, para que ele consiga desenvolver, tá? O que a gente pensa aqui que vai ser a dinâmica? Eles vão construir, depois eles vão trazer as coisas aqui, vão dar um pitch, para a gente dar uma olhada como que vai ficar, e depois os jurados aqui, que o André vai falar quais são, né? Sim. Vão fazer um julgamento, tá bom? Então, a ideia é a gente gerar uma coisa interativa, né? E também fazer com que vocês percebam que as pessoas podem fazer esse processo que você comentou, self-service, né? Os alunos são alunos do 4º ano, é o 4º ano, né, Flávio? Quarto semestre de sistemas de informação. Então, é legal pegar, né, essa galera jovem, porque, de fato, são as pessoas que estão vindo para o mercado, né, e são as pessoas que a gente quer nos nossos times. São as pessoas que a gente quer nos nossos times, sabe? Não, acho que eles já estão lá na sala, né? Acho que a gente já consegue compartilhar. Aí? Já dá para ver eles. Tô sim, Flávio. Tô sim. Olá, o pessoal do Grupo 3 já está aqui na sala. Sim. E o Grupo 3 está disponível hoje online. Gente, então olha, já está todo mundo preparado aí? Podemos ligar os cronômetros aqui, ó. Faltam 2 minutos para as 9. Eles têm 35 minutos. Alguém podia me ajudar com o cronômetro, porque o meu celular está... Pode ser? Me ajuda? Então, vamos começar aí a contagem regressiva. Vamos fazer um alt tab aí para a gente ver a tela de todo mundo, só para a gente garantir que está todo mundo zerado, para a gente ver, olha... Eu vou ser o auditor, tá? Vamos passar lá deles para a gente fazer auditoria aqui. Bom, enquanto o André vai preparando aqui, deixa eu fazer umas perguntas para vocês. Vocês que são estudantes sabem que o Tableau também tem uma comunidade onde, dentro do Public, né, vocês podem ter licenças da solução para estudo. Então, se vocês não sabem disso, acho que é uma informação importante para essa nossa dinâmica aqui, né? Principalmente do ecossistema da universitário. Se possível, né, o ideal que tem ali é que você use a licença para fins acadêmicos. Então, isso é uma das coisas legais das empresas americanas, né? Que elas partem do princípio que as pessoas têm esse processo ético. Então, o cara vai lá, manda uma inscrição, fala, olha, eu sou estudante, eu gostaria de uma licença, vale por 1 ano, né, Marcelo? E depois é a licença do Tableau Desktop. Muito bem. A licença do Tableau Desktop. Uma coisa que eu estou vendo muito legal acontecendo dentro do próprio site, né, do próprio canal, é que tem muitos vídeos introdutórios prontos. Então, eu nem sei como que eu começo. Tem lá, vídeo em português, step by step, né?
certo? Sou noob, assim, eu nunca vi, nunca mexi, então dá para você fazer lá, step by step. E aí, depois o André vai colocar para vocês aqui o link da comunidade. Tá valendo aí? Eu estou esperando aqui. Como eu comentei, né? Eu estou enganando aqui a galera. Não, tá bom. Vai inventando as coisas. Vamos pedir para eles fazerem um all-star então na tela de quem que vai apresentar o painel, por favor, só para a gente mostrar aqui para todo mundo que os computadores estão limpos. Isso. Quem que é o primeiro grupo aí para compartilhar a tela com a gente? Então, como eu estava comentando com vocês, vale a pena baixar, né? Baixa lá o Tableau e dentro do site também tem algumas coisas legais que eu tenho visto. Por exemplo, um desconforto nosso de data. Assim, eu preciso ter um trabalho de preparar o dado. Aí o Tableau tem uma solução lá chamada Tableau Prep. O Prep serve para isso, certo? Você vai pegar o dado, preparar, cruzar, fazer com que a solução tenha condição de apresentar os painéis depois. Senão seus painéis bonitos lá não saem, vocês viram ali. Então também lá vai ter mais um esquema. Manuais, coisas para vocês aprenderem e tal. E de novo, comunidade. Né? A trilha do Creator. Essa é outra coisa legal, né? Estou falando várias coisas aqui porque eu estou olhando o grupo, sei que tem gente nova, gente que já conhece com profundidade. Eu vou compartilhar aqui. O que essas soluções têm feito, né? Elas têm criado tipos de usuários. Então a gente tem lá o cara raiz que define, que cria no desktop, chama Creator, né? Essa licença. E tem um segundo que é Viewer, chama de Viewer. O Marcelo comentou, né? É um cara mais voltado para a parte de... Ele só analisa, ele não é um cara que interage. E tem o Explorer, não é isso? Que é um cara que ele está na meiuca ali. É importante vocês entenderem a diferença do Creator para o Explorer para o Viewer, né? Bem como o Tableau Server também. Tá tudo certo, deixa eu dar o ok para eles começarem, porque como eles não estão conseguindo transmitir agora, assim, né? A gente não está conseguindo ver a tela deles diretamente. Mas vamos começar então, olha. Valendo. 9, 2. Então todo mundo valendo aí. Podem começar, gente. Muito bem, eu vou auditar 35 lá, minutos. Vai lá, Danilo. Eu vou auditar e já volto aqui, senão você vai ficar sozinho e vai acabar suas piadas, né? Tá, joia. Enquanto isso, eu vou explicando para eles um pouco mais sobre como que é a dinâmica, bem, apresentando tá os nossos jurados aqui. Então vamos trocar a tela por enquanto, porque assim eu consigo liderar o Danilo para ele lá. Muito bem. Gente, vamos interagindo um pouco aqui. Eu queria saber de vocês, enquanto a gente vai criando aqui, que agora é o momento nosso, a galera vai ficar criando ali, vocês vão vendo e tal. Qual das features do Tableau vocês acham que é a que o pessoal mais usa? Quem são os heavy users aqui? Só para eu entender um pouco. Qual que são das features que vocês falam, puta, cara, essa daqui é uma funcionalidade que eu acho fantástica. Quem já é da comunidade vai ajudar aqui? Otimizador para ter performance, né? É isso? Muito bem. Veja, tirar as colunas que não usa, ele falou otimizador, né? Conversei com esses caras, vocês deram um show pra gente hoje. Bom, aqui é o seguinte, eu também queria aproveitar, antes de eu ir lá para auditar, é muito legal ter a participação de muitas pessoas aqui na nossa comunidade. Eu trouxe aqui hoje a diretora de RH de uma das empresas do grupo. O Santander tem um monte de empresas, tá? Cadê a Simone? Saiu por aí. Então vai falar eu por aqui mesmo. A Júlia vai ajudar a gente. Não, tô brincando. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O Santander tem o Santander e mais 40 empresas em todo. Por exemplo, a Web Motors, ela é do Santander. Então tem várias empresas aí nesse grupo. E aí a gente até aproveitou e está contando aqui com a participação do pessoal de uma das empresas, né? Aqui tem um QR Code. E qual que é a ideia? Lá tem-se um programa, e é um programa de atração de talentos e de pessoas que querem trabalhar com data e querem apoiar a gente nessa transformação. Eu estou tendo o prazer de liderar essa equipe, né? Estou como bonita essa história, o CIO lá do negócio, mas no final você tem que arrumar mouse, teclado, essas coisas que dá pau e todo mundo. Esse é o meu papel. Mas aí você vai lá no LinkedIn, tá lá, CIO e tal. Eu achei legal trazer aqui para vocês, por quê? Porque a gente está montando um hub lá interessante, voltado para dentro, para fazer junto isso, essa transformação. São 3 empresas dentro do conglomerado, não vou ficar aqui fazendo pitch de empresa, porque não faz sentido, mas o nosso foco lá é trabalhar com dados para falar com alguém de uma forma respeitosa e inteligente. Então, se vocês estiverem interessados em conhecer melhor, aí tem esse QR Code, até para que, quem entender melhor o processo, o projeto, etc e tal,
coloca seus dados ali, depois a gente vai conversar, tá? Danilo, antes de encerrar, deixa eu aproveitar e fazer um outro merchan aí interessante. Claro. Porque é o seguinte, poxa, esse espaço também serve para a gente divulgar vagas, né? Só que, se você não se sente preparado o suficiente ainda para concorrer a uma vaga dessas, a gente tem os dois parceiros nossos aqui, né, que é o pessoal da Soft e o pessoal da Fibex, que eles dão, a gente não estou falando que eles vendem, né? Eles dão treinamento para quem quiser. Então, de tempos em tempos, eles oferecem treinamentos gratuitos em várias ferramentas, né? A Tableau é uma delas, e vocês podem participar desse treinamento de graça, sem pagar nenhum centavo. Basta seguir esses caras lá no LinkedIn. Vira e mexe, vocês vão encontrar esses posts falando dessas propagandas. Então, entra no grupo, né? Entra lá no LinkedIn, encontra esses caras, começa a seguir eles, participa dos treinamentos. Estão confortáveis? Aí estão aptos a participar desse tipo de seleção com a gente também. E tem posição para tudo, né? No final do dia, esse negócio de dados tem muitas funções aqui, né? A gente está aqui numa comunidade de Tableau. Bom, façam perguntas para a gente. Uma pergunta. Como é que eu me cadastro na comunidade? Esse é um ponto importante, né? Então, todo mundo já pegou esse QR Code, depois eu posso colocar. Pegaram já o QR Code, beleza? Falar disso é importante também, né, André? Como é que eu chego na comunidade? Então, todo trimestre a gente tem tentado fazer eventos. Eu espero que tenham mais eventos, né? Nós temos um desafio aqui junto. Aqui é porque, né? Vejam, uma coisa, e isso é um desafio gigante. Eu brinquei com o Newton ali, eu tenho intimidade com ele, eu brinquei com ele. Mas é um desafio gigante, continuidade. Comunidade, tipo assim, eu lembro do Stack Overflow, porque eu tenho algum cabelo branco e ele não sabe o que é o Stack Overflow. Todos sabem, né? Todos sabem aqui. Não era o que ele era, é um banco de informações ali animal. A nossa comunidade, na minha humilde visão, não poderia ser isso. Ela não poderia ser um lugar que você faz uma query, fazendo uma pesquisa, e aí se você não acha, você sai. A gente deveria, depois a gente vai conversar melhor, né, ambassadors, a gente deveria ajudar a provocar esse tipo de coisa. Tipo assim, você faz isso lá, eu sei que você faz, então eu já vou falando direto para você. Cara, eu tenho lá um vídeo bacana que eu vou discutir sobre um tipo de visão. A comunidade deveria ir lá, vai tralhar ele no bom sentido, ajudar, criar discussões. Eu gosto de escrever artigo. Pois isso seria muito legal. Eu sou professor aqui na ESPN e a minha disciplina é essa. E uma das coisas legais vocês vão ver, né, no dia a dia, normalmente as pessoas não sabem o que está por trás de fazer gráfico. Ela sabe fazer gráfico, mas o que está por trás disso ela não sabe. E é isso que eu me especializei. Então, eu também tenho que contribuir, eu sei, na comunidade, né? Você poderia escrever artigos para ajudar. Eu fiz um dataset animal. Você pega lá, Gabriel, você ajudou a gente a fazer o dataset? Bota na comunidade. Faz sentido? É uma provocação aqui. Não adianta você só se cadastrar. Porque vocês vão se cadastrar, vão ver lá, vai ter lá um post, aí tem um cara tirando dúvida, aí o Thiago ajuda, aí a Lígia ajuda, aí a Verônica ajuda, todos os nomes que eu sei de cabeça. Né? Ajuda, tal, escreve, o Fernando ajuda, aí a galera dá um joinha. Putz, cara, a gente podia fazer mais. Beleza? Então é uma provocação aqui pra gente, se vocês quiserem se conectar, porque comunidade é difícil de liberar. André, qual é a piada número 1? A gente ia ficar fazendo 20 dicas aqui, né? Podia. Troca lá os caras, né? Vamos botar de teatro. Bom, agora. Aqui, vamos deixar esse slide aqui com o QR Code para o pessoal se cadastrar na nossa comunidade. Né? Então, entra lá para a gente bater papo, para a gente trocar ideia, para a gente manter contato. Né? Depois do COF aqui, né? Durante o COF é um bom momento para isso também. Mas ali na comunidade vocês vão encontrar mais de 400 pessoas que também estão interessadas em dados, em desenvolver a carreira delas, em desenvolver as próprias carreiras nessa linha. Tá joia? Vou apresentar aqui os jurados, né? Enquanto eles estão trabalhando lá, eu quero também ir mostrando, né? Queria ir mostrando para eles aqui como é que eles estão trabalhando lá. Deixa eu inclusive fazer isso para a gente ver a cara deles aqui. Lembrando que terminando aqui o negócio, vamos conversar um pouco, tá? Aproveitem, já que vocês investiram o tempo de vocês estando aqui conosco, usem o tempo para a gente conversar mais, né? Então vai ter um cofezinho, a gente preparou aí com bastante carinho para vocês, bate comer uma coxinha e tal, ao mesmo tempo conversar um pouco.
conversem com esses rapazes aqui, conversem com as pessoas que eu fiquei brincando aqui com vocês, eu vou estar aqui também, o André e tudo mais. A gente vê. Tá valendo aí, né? Tá, já estão trabalhando lá. Tá bom. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um pulinho lá, André, para dar uma pressionada. Certo. Enquanto isso, eu vou pedir para algum dos times aí compartilhar a tela com a gente, para a gente ver como é que vocês estão trabalhando, né? O que vocês estão fazendo aí. Eu tô indo para lá e antes de eu ir fazer uma pergunta. Quem é hack user de LOD? Muito bem. Viram aí? A pergunta é difícil. Quer falar? O que você faz com o LOD? Eu já vou explicar o que é, tá? Mas, boa noite, gente. Eu era do time de People Analytics da DASA e eu tinha que usar muitas funções de LOD, tipo, muito fixed, muito... Qual que era a outra mesmo? Esqueci o nome. Include porque a gente tinha muitas variáveis, aí tinha que considerar essas variáveis na construção das visões. Porque assim, eu era responsável por um book de indicadores que tinha mais de 900 indicadores. E eu tive que construir esse book tipo em 15 dias, 20 dias. E aí o LOD foi assim, foi a sacada de mestre que eu tive, porque o Tableau não conseguia ler, sabe? Ele não considerava as variáveis que tinha que considerar e consideravam outras. Aí o LOD, tipo, foi a sacada de mestre, foi. Aí, assim, acho que 90% das funções que tem lá nesse... Eu saí de lá, mas continuo usando, né? 90% é LOD. Muito bem, muito bem. E olha, o pessoal tá trabalhando lá. Aí, ó. Trabalhando lá. Barulho bonito. Então, por exemplo, você saiu de lá, daí de repente você quer trabalhar com a gente. Tem vaga? Claro, aquele QR Code lá, tá ali, né? Não pode ficar recrutando as pessoas, né, durante a comunidade. Saiu da casa, tá? Tem vaga, né? Tem vaga. Obrigado, Guilherme. Eu vou parar. Legal. Vou parar a sua para mais outra pessoa. Muito bem. Compartilhar a tela aí também. Legal isso, né? Pergunta 2. Quem está usando storytelling? Não? Deixa eu falar que é LOD, né? Falei, né? Algum outro grupo aí, compartilha com a gente. Não, eu também não posso explicar, não, mas vamos lá, né? LOD, na verdade, são funções. Porque, pensem assim, você tem um banco de dados e muitas vezes você tem os dados na base, mas você precisa ou fazer algum tipo de agregação nesse dado que não é default, ou às vezes você não tem um campo específico naquela base, então você parte de um campo calculado. Né? Nas ferramentas aí do mercado, o DAX, né? Eu estou fazendo isso passado. O DAX, tem um monte de coisa, né? Que são assim, a programação mesmo. Né? Então, no Tableau você pode criar um campo calculado com base numa regra de negócio, certo? E o LOD é um tipo de função de agregação, né? Level de detalhe, não é isso? Level of detail. Então, o que é isso? Às vezes eu quero fazer um nível de agregação no dado e que é como se fosse uma subquery, porque eu sei que tem muita gente técnica aqui, como se fosse uma subquery. Então eu faço uma query, o resultado dela eu pego na próxima saída, como se fosse uma rotina recursiva. Né? Então o LOD ajuda a gente a resolver esse tipo de problema. Eu falei de storytelling e eu não sei aí se vocês estão usando. Mas, alguém? Não? Mas storytelling, André, você daqui a pouco pega a palavra aí, tá? É na lógica que a gente combinou. Então, a storytelling também é uma funcionalidade. Eu estou falando disso por causa da minha experiência com o Tableau, né? Dividindo um pouco com vocês. Eu demorei 9 meses para que alguém entendesse o papel da storytelling. Num daqueles blogs que eu comentei com vocês. Mas por quê? Porque a vida desse cara tem 600 pessoas. A minha tem só 47.532 e 897. Entendeu? E aí a galera vai falar assim, cara, você tem que começar por uma área, excelente vocês terem feito isso. Né? A gente também fez assim lá. E storytelling, só para dividir com o grupo, é um PPT dinâmico. Storytelling lá dentro do Tableau Desktop, dá pra gente usar muito nas nossas apresentações de negócio. Pensa que você faz um filtro e todas as coisas que tem para frente, pensa nos slides, eles são interativos. Isso é muito rico, porque ao invés de você fazer vários PPTs, ou você imprimir vários PPTs, você tem um PPT dinâmico. Né? Então, isso é muito top. Na minha cabeça... Só para botar uma pressão, sim, eles estão na metade do tempo lá já, viu? Ô louco, já cara. estão na metade do tempo. Né? Ô louco, estão fazendo big numbers, né? Estão fazendo, Então, storytelling, recomendo vocês pensarem como é que vocês provocam. Obrigado, João. Pode compartilhar aí. A gente tem vocês viram lá aqui no desktop, tem uma solução que agora ele exporta para o PowerPoint. Vocês já viram isso? Só falta aqui do time do Caio. Fantástico, né? Quem tá com a máquina aí?
Fantástico, que ódio. Eu acho ódio isso, por causa do sorteio. Tá vendo? Você já viu esse tipo de gráfico aqui? Não. Cadê? Aí você já viu esse tipo de gráfico aqui? Esse Google Chat? Vamos ver o que os caras vão trazer aí, né? Vamos ver o que eles vão fazer com isso aqui. Quarto compartilhado. Pô, legal, hein, cara? E você vê o nível de pressão, né? Eu vou chegar lá para dar uma pressionada nos caras já. Mas só para fechar a história do storytelling. O que eu odiei a história do PowerPoint, né? Mas depois eu amei. Por que eu odiei e depois eu amei? Eu odiei porque eu tinha construído as minhas storytellings nas TVs. Então imagina que você ia fazer uma reunião de negócio. O cara chegava lá e falava assim, eu quero falar da Regional Sudeste. Pega Sudeste, todos os guests. Não é muito louco? Daí o cara falava, pô, cara, mas eu quero impresso. Acreditem, viu? Tem muitos chefes assim ainda. Que quer impresso, porque ele vai passar um canetão, marca-texto. Você tem que sair dessa empresa? Poderia. Mas cara, e aí eu fiquei meio pistola, mas depois eu percebi, isso é importante vocês pensarem, tá? Esses garotos falaram assim, ó, TN, né? Eu gostei do seu termo, vou mudar agora. TN, porque se o negócio não está comprado com isso, não adianta você ter o seu dashboard interativo lá. Porque na hora que o seu VP vai fazer uma apresentação, ou qualquer nome, né, que a gente queira dar, se falhar, já era. Ele não tem esse tempo. Não é? Não é isso? Estou compartilhando experiências aqui. Se alguém quiser compartilhar uma experiência, esse é o nosso momento também. Se falhar, André, ferrou, né? Porque o cara... não, mas tá no seu celular. Aí ele entra, Wi-Fi não é disponível, sei lá. Entendeu? Não tem sinal do 4G, 5G. Acabou, né? Então é legal, você se frustra. Mas tentem pensar um pouco no cara do negócio. Então, a gente já trabalhava com dados de RH. Aí o principal dado que a gente tinha era o turnover. Aí como que era o turnover lá? Era a quantidade de desligados para a quantidade de headcount. Só que os desligados tinham um motivo, voluntário e forçados. Então, assim, aí eu estava mostrando o turnover forçado. Ele tinha que considerar os ligados e os forçados. Só que no denominador, que é o headcount, a gente tinha que considerar o headcount inteiro da companhia, não só os headcounts forçados. E aí, como que eu fazia isso para ter, tipo assim, dois parâmetros, tipo assim, duas considerações, né? Porque você considera o motivo no numerador, mas não considera no denominador. Aí, o que eu fiz? Eu criei dois campos calculados, podia fazer num campo só, e no denominador eu excluí o motivo. Então, eu coloquei lá, exclude motivo do evento, que era o nome do meu campo, são headcount. Era uma conta simples que resolveu o meu problema, que assim, eu demorei quase uma semana para descobrir, mas depois disso eu deslanchei, assim, na DASA, nos indicadores. Então, acho que esse é um exemplo que exemplifica o que é o LOD. Sim, bacana. Um jeito, na prática, aí, né, tipo, que a gente utiliza esse tipo de função mais avançada. Bacana, legal. Gente, vocês estão vendo a galera trabalhando lá, né? Enquanto isso, eles já estão, já passaram um pouquinho da metade do nosso tempo, do tempo que nós demos para eles trabalharem lá. Enquanto isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou convidar, né, os nossos jurados, né, que vão fazer a avaliação do trabalho deles. Tá joia? Então, eu vou começar aqui, são 3 pessoas, tá bom? Que nós convidamos para participar dessa avaliação. Eles vão fazer aqui um petit comitê, né? Vão olhar aí, a gente vai trazer a turma de volta, eles vão apresentar o trabalho que fizeram, e aí os 3 vão fazer aqui um petit comitê aqui para decidir qual que é a melhor visualização, e vão selecionar e vão eleger quem que vai sair daqui vencedor. Como o Danilo comentou, uma perguntinha... Alguém aqui já assistiu essa competição da Tableau, do Iron Viz? Cara, é da hora, né? É muito bacana. A gente tem sonhado, e tem não só sonhado, né? Porque só sonhar não adianta. A gente tem que pegar no pé e insistir com as pessoas corretas, né? A gente tem insistido muito com a Tableau para que a gente faça uma versão dessa aqui na América Latina. E nós gostaríamos muito que fosse aqui em São Paulo, aqui no Brasil, né? Mas estamos primeiro, né, tentando trazer isso, pelo menos para a América Latina. Enquanto a gente não consegue, vamos fazer a nossa versão aqui dentro do Turn. Tá, então vamos lá. Eu vou convidar aqui os nossos 3 juízes, né, que vão participar com a gente para fazer essa avaliação. Então primeiro, o Diego. Você ajuda a gente, Diogo? Com a gente, vai ser um dos nossos. Vai ser um dos nossos jurados. Seja bem bom, já ocupa o seu lugar aqui, né? Pega uma cadeirinha aqui para você.
A outra pessoa que eu vou convidar para participar com a gente aqui é a Lígia. Quem ainda não conhece a Lígia, né, deixa eu apresentá-la. A Lígia é uma grande amiga, trabalha com dados já há muitos anos, né? Nem tanto assim também, né? Mas faz parte da comunidade há muito tempo, é muito ativa, tem trazido coisas fantásticas pra gente, né? E hoje veio com uma camiseta especial, né? Estimular as meninas aí, os poucos aí, os poderosos. Exatamente, né? E tem uma comunidade só para mulheres na Taboa, não é isso? Deixa eu trazer aqui. Obrigada. Sim, tem uma comunidade exclusiva para as mulheres, quer dizer, não é exclusiva, só a mulher pode entrar, não. Não, é para todos, mas é claro que no foco a gente ajuda as mulheres que querem entrar no mundo dos dados, né? Nós somos a minoria ainda nesse mundo, né? De tecnologia em geral, mas o Data Plus Lima, ele nasceu na Europa e veio até a América Latina e Brasil. A gente teve esse ano nosso primeiro encontro, onde a gente tenta ajudar as meninas que querem entrar no mundo dos dados. Mas, de novo, não é exclusivo para a mulher. Qualquer um que queira, que tenha interesse em entrar no mundo dos dados é super bem-vindo. Um dos palestrantes também que participa, então, às vezes são os rapazes. E o último, que é a Jornada Taboa, que fez junto com o Data Plus Women, no final das contas acabou só uma mulher palestrando. Mas a presença de muitas mulheres participando. Então, assim, agradeço também aos rapazes aí que palestraram. Tem alguns aqui, ó, Marcelo Reis, o Eda, tem lá também o Marcelo lá que também palestrando. Obrigada aí pela ajuda de vocês aí para fortalecer a comunidade para as meninas. Valeu, muito obrigado, Lígia. Então também faz parte aqui do nosso time. E aí a gente vai trazer também mais uma pessoa que vai auxiliar a gente, né? São 3 juízes, né? Para a gente não ficar ali, de repente, em dúvida, né? Que é o Marcelo, vai participar com a gente aqui também. Marcelo da Tableau. Ele foi o nosso primeiro speaker, aqui, o primeiro palestrante, né? E vai participar com a gente aí da avaliação. Muito obrigado por terem aceitado o convite. Pega uma cadeira para você aí também. Faltam só 10 minutos para eles lá, hein, gente? Vamos botar uma pressão aqui. Olha, gente, vocês só tem mais 10 minutos para terminarem aí o trabalho. É legal, né, gente? Esse tipo de pressão não é saudável, não é? Quando a gente está trabalhando, as pessoas ficarem na nossa orelha assim, dizendo, olha, você tem mais 15 minutos, mais 10 minutos para terminar. É bastante saudável, né? Bastante bacana. Bom, vamos lá. O que precisa, o que nós vamos levar em consideração, né? Vamos falar um pouquinho sobre a base de dados, né? E o que os nossos juízes vão levar em conta na avaliação desse trabalho. Nós vamos avaliar basicamente 3 pontos, tá bom? Basicamente 3 pontos. Primeiro, a beleza do material. Ou seja, o material foi bem feito, ele foi bem desenhado, né? Porque isso é um ponto importante. Não é o mais importante quando a gente entrega um material, mas é um ponto importante, certo? Ninguém gosta de ver coisas que não fazem sentido, né? A pessoa precisa olhar para aquilo e aquilo fazer algum sentido para ela, né? Ela precisa entender alguma coisa. Então, a beleza do material, né? Então, como foi construído, né? O big picture é um dos pontos que vai ser avaliado. Segundo ponto que precisa ser levado em consideração, o grau de dificuldade. Né? Então, será que eles estão implementando ali, estão usando algumas fórmulas mais complicadas? Né? Será que eles estão usando a ferramenta no seu potencial máximo? Né? A gente sabe que, grande maioria das vezes, um gráfico de barras resolve a maioria das perguntas, né? Ou responde a maioria das perguntas. Mas nem só de gráfico de barras que vive, né, um analista de dados. Existem muitas outras opções, muitas outras coisas interessantes que a gente pode implementar na nossa visualização de dados, que vai trazer riqueza na hora de fazer a interpretação daquilo. Tá? Então essa é a segundo critério, dificuldade de implementação do que eles fizeram. E a última informação, que é com certeza a mais relevante, é que tipo de problema ou que questões este painel, essa visualização responde. Certo? Porque também fazer um gráfico, né, ou fazer um painel só por fazer, não tem o menor sentido. Né? O painel que a gente está criando, né, o relatório que a gente está criando, aquele indicador que a gente montou, se não faz sentido nenhum para a área de negócio, se aquilo não vai me trazer nenhum benefício, então não faz nenhum sentido que a gente crie aquilo também. Né? Não adianta a gente querer encher a nossa galeria uma porção de gráficos só para dizer que tem 1.200.000 visualizações disponíveis. Isso precisa fazer algum sentido. Tá bom? Então, três critérios para vocês avaliarem, né? Beleza, grau de dificuldade e que perguntas de negócio
ele responde. Joia? Esses, então, são as 3 perguntas que precisam ser respondidas. Já já a gente recebe o time aqui de volta. Enquanto isso, né, eu queria compartilhar com vocês uma outra fonte de dados bastante interessante que tem na Tableau. Né? Então, deixa eu voltar aqui no alt tab aqui da comunidade, né? Deixar aqui para vocês, quem ainda não se inscreveu, aproveitem agora, né, para fazer parte da comunidade. E eu queria dividir com vocês um ponto muito interessante que a gente tem. Dentro da Tableau, existe uma área chamada Tableau Public. Provavelmente alguma parte de vocês aqui já deve ter ouvido falar do Tableau Public. O Tableau Public é uma área completamente gratuita, então a ferramenta Tableau ela tem um custo, mas se você baixa a versão pública, né, então você pode utilizar na sua máquina essa Tableau completamente gratuito, sem nenhum tipo de restrição, dá para você usar de boas. Né? Mas sem nenhum tipo de restrição mesmo? Mais ou menos. Quando a gente salva, ou quando a gente quer salvar o nosso painel, você não consegue salvar na sua máquina, você precisa salvar no servidor da Tableau. Então, todo dado que você criar, né, todo painel que você criar, na hora que você quiser salvá-lo, você precisa torná-lo público. Então, tem que tomar alguns cuidados quando você estiver fazendo algum teste. Né? Então, poxa, eu quero baixar o Tableau Public para eu brincar aqui com os dados da empresa e ver se a gente consegue se adaptar com ele antes de realmente efetuar uma compra. Bom, tem que tomar cuidado, porque os dados que você estiver usando ali na hora de salvar, esses dados vão precisar ficar públicos. Né? Então tem que tomar esse cuidado. Mas, de outro lado, também existem inúmeras fontes de dados gratuitas aí, que são open source, vocês podem utilizar, né, são abertas, vocês podem utilizar para fazer os testes de vocês dentro do Tableau Public. Mas por que eu estou falando do Tableau Public? Porque dentro do Tableau Public, né, então vocês entrem na comunidade, façam a conta de vocês lá na Tableau. Essa conta ela vai servir também para o Tableau Public. E lá dentro do Tableau Public é uma biblioteca infinita, né, infinita mesmo, de ideias ou de insights que vocês podem ter. Eu acabei de receber a informação aqui que vocês só têm mais 5 minutos, tá bom, gente? Tá? Espero que vocês tenham acabando aí, porque só falta mais 5 minutos para vocês terminarem aí, tá joia? Bom, mas voltando lá, né? Dentro do Tableau Public, então, é uma biblioteca assim, realmente infinita de possibilidades, né, para que a gente aprenda, para que a gente descubra e para que a gente também se inspire. Muitas vezes a gente quer começar um trabalho e a gente não quer começar fazendo o mesmo. Poxa, onde eu posso me inspirar? Então, dá um pulo lá no Tableau Public. Lá vai ter realmente, sem brincadeira, milhares de painéis que estão organizados de várias formas para que você possa se inspirar e criar as suas próprias visualizações. Né? Trazer aquilo, né? Você pode baixar o painel para a sua máquina para entender como é que foi feito e aprender, né? E ir crescendo na visualização, na carreira de vocês aí de visualização de dados também. Ou então, simplesmente, né, para se desafiar. Né? A gente percebe também que tem muita gente que usa esse site, ou usa esse repositório para criar desafios. Né? O Danilo comentou aqui um pouquinho com vocês de uma outra comunidade de usuários que tem lá em UK, e eles têm os desafios semanais que são bem interessantes. Né? Eles chamam esse desafio de Makeover Monday. Então, toda semana eles colocam lá uma base de dados diferente e as pessoas da comunidade são incitadas ou são incentivadas a criar visualizações de dados junto com aquela base de dados. Poxa, toda semana aparece coisa nova, aparece gente nova, aparecem ideias, oportunidades, troca de experiências, né? E é muito rico, muito interessante mesmo. É o tipo de coisa que a gente quer construir, que a gente quer fazer, que a gente quer botar de pé aqui dentro da nossa PEG em São Paulo também. Essa, inclusive, é um dos motivos que a gente está fazendo isso dentro de universidades, né, onde a gente consegue desafiar os alunos, né, os alunos das universidades a participarem disso, a gente propõe a eles, né, que eles se desafiem, que eles saiam do círculo ali deles de conforto e criem coisas novas, né, e encontrem outras oportunidades, outras opções por aí. Tá bom? Bom, espero que todo mundo já tenha conseguido participar, já tenha entrado aí no nosso link, no nosso site. Deixa eu ver, ainda falta quanto tempo? 2 minutos e 40. Eu já acabou o meu repertório aqui, gente. Deixa eu pensar aqui o que mais que a gente consegue. Bom, o nosso cofre está sendo preparado ali. A gente tem alguns brindes, vocês conseguiram pegar aí, a gente entregou algumas clientes para vocês. Né? Nós também ganhamos, né? Ganhamos não, né? A Keysoft
foi muito companheira nossa com isso, e trouxe para a gente alguns squeeze de água, né? Que a gente deve sortear entre vocês aqui no final, tá bom? Eu ainda não sei que critério que a gente vai utilizar para fazer isso, não, tá bom? Mas nós vamos encontrar alguma forma de fazer esse sorteio, tá joia? Que soft e a Fiverr. Isso, porque tá ali, ó, aquele nomezinho ali no canto, que soft, tá bem aqui no cantinho, olha, esse nome aqui, você entra lá no LinkedIn, tá? Escreve ali, que soft, que você encontra eles lá. E eu não me lembro exatamente a recorrência, mas de tempos em tempos tem cursos, eles estão oferecendo cursos gratuitos lá, né? Vale bastante tempo a pena, né? Então, os nossos dois grandes parceiros, né, desde sempre, desde que eu estou na comunidade, tem sido a Soft e a Fiverr, que são duas Gold Partners da Tableau aqui no Brasil. Então, o que é Gold Partners? Né? Quer dizer que os caras são feras, né? São as consultorias que estão no topo da lista de recomendações da Tableau. Os caras mandam muito bem. Falta um minutinho só, viu, gente? Só para vocês acabarem aí. Vamos fazer uma última rodada na tela de vocês, para a gente ver aí como é que vocês estão terminando aí. Guilherme, olha lá olha o resultado, Guilherme, 35 minutos, eles criaram essa... Não é spoiler ainda, apresenta. É um spoiler pra gente ver aqui como é que tá ficando. Ficou bacana, não ficou bacana? Poxa, em 35 minutos os caras estão de parabéns, não? Estão de parabéns. Obrigado, Guilherme. Obrigado, vamos fazer pode encerrar aí, vamos ver quem mais aqui. O Rodrigo, talvez. Rodrigo, compartilha com a gente a tela de vocês aí. Tá acabando, hein, gente? Tá acabando. 30 segundos, hein? É bom que agora a gente atrapalha eles, né? A gente tá acabando o tempo, a gente fica pedindo para eles compartilhar a tela, né? Aí atrapalha, é bom que a gente... Olha só, uma outra interação bastante diferente, né, da primeira, né, com ideias diferentes, né, com sugestões diferentes, né, uma outra proposta, bem bacana. Rodrigo, valeu, obrigado. Acho que a Zoe agora, né? A Zoe, que está com o time 3. Compartilha com a gente essa tela aí um minutinho. E aí vai ser a última tela compartilhada e a gente encerra. O Danilo, você deve estar nas salas aí. Se você estiver me ouvindo, por favor, já pode colocar aí com eles para eles encerrarem, né? A Zoe já deve estar quase finalizando aqui também. Vocês pensaram que não, né? Mas tá aí, ó, o trabalho do time, né? Bem bacana, né? Ótimo, legal. Gente, então, olha, o tempo que vocês encerrou. Dani, como é que foi lá? Cara, eu fiquei impressionado. Eu fiz até uns vídeos aqui. Ô, louca! Já tá nos vídeos. Enquanto isso, gente, olha, vocês encerraram o tempo de vocês, tá? Pode voltar pra cá. Muito bem. Bom, gente, olha só. Todas essas coisas que a gente cria, inventa aqui, saem desses grupos aqui. Aí, como eu comentei com vocês, eu estou conhecendo pessoas aqui que têm muita criatividade. Então, galera, poder ajudar a gente, se quiserem ajudar, né, o pessoal que chegou aqui estão conhecendo, se conectem aí com o pessoal. O Coffee Break já está pronto, então depois do anúncio ali a gente vai tomar um café. E aí, a gente preparou eu não podia falar, né? Então, a gente vai colocar uns brindezinhos lá no fundo, para a hora que vocês saírem, né, tomarem um café, vão passar para pegar um brinde, beleza? E a gente vai colocar aqui um outro QR Code, e eu queria que vocês depois entrassem aqui nele, enquanto o pessoal vai voltando, a gente já põe aqui o QR Code. De novo, experiências novas, venham, tragam. Se quiserem participar desse quadro também é legal, né? Para a gente é muito bacana ter vocês na comunidade. Tá, não fez, né? Muito bem. E agora estão vindo para cá, né? O que eu dividi com eles? Que eu queria que vocês ajudassem. Tem que ajudar porque tem que ter coragem de fazer esse negócio, né? Eu acho, o cara pegar, sentar lá na puta pressão. Eu subi lá, tem umas fotos aqui que eu mando para vocês. Eu subi lá e fiquei lá assim fazendo um videozinho e tal. E eu falei, não, desconcentra ele. O cara, não tô concentrado, os caras são focados. E o Buddy tava assim, ó. Sério, porque os caras são realmente assim, se prepararam para fazer isso. Eles viram aí, né? Saíram coisas legais em 30 minutos. Então o cara pensou, estudou a base e tudo mais. Bom, o que eu queria dividir com vocês pra gente usar meio que no critério? Acho que é uma coisa bacana.
a gente tentar olhar um pouco pela parte do que os caras fizeram de feature. Então, assim, o cara montou um puta campo calculado. Já disse. Eu fiz, né? Pô, eu falei pra eles, tá? Eu falei pra eles, ó, o cara, ele nem combinou, mas eu falei isso pros caras. Tem uma pegada de beleza, porque também de nada adianta o cara construir algo assim, e aí você tal, então tem que ter um acabamento ali bacana. Eu tenho um toque, né? Quem trabalha comigo sabe que eu tenho um toque desgramado, então tem que ter um lance de beleza. E eu falei que tem que ter insight. Tipo assim, fez um negócio animal, mas eu tirei o que de valor agregado desse dado. Tá? Então, ajudem na hora que vocês virem, que vocês aproveitam também para aplaudir. Porque é legal o cara se sentir ali, porque ele tomou um risco. Então, na hora que eles entrarem, vocês aplaudem. E quando eles apresentarem, vocês aplaudam pelo quanto vocês vão gostar. Até para eles sentirem se eles estão gostando muito ou pouco e tudo mais, certo? Muito bem, legal, show de bola. Juízes estão preparados, né? Como vai ser a dinâmica, André? Você já explicou? Eles dão um pitch rapidinho, os juízes dão um pitaco? Isso? Então, excelente. Estamos vindo aí. Muito certo. Bom, gente, enquanto eles estão aqui já? Estão aqui? Então, opa, olha aí. Bora lá. Bem-vindos de volta, Muito bem, show de bola. Bem-vindos de volta, bem-vindos. Acho que o meu grupo bate mais forte, tá? Joia. Show de bola. Então agora vai ter o pitch, né? Vai ter o pitch. Muito bem. Então quem vai começar aqui? São vocês? Vocês mandam aí. É? Aqui. Vou colocar aqui atrás do computador aqui pra mim. Tem que pedir pro Paco. Sim, a gente só vai tentar apagar a luz aqui para ver se fica um pouco mais. Mas tá dando pra ver, não tá, gente? Tá. Legal, né? Então. Beleza. Tá dando, tá. Então, a gente começou a fazer, a gente olhou a base, e aí a gente quis tentar fazer uma coisa diferente. Então, ao invés de trazer uma solução para o usuário final, a gente pensou, ou para a empresa em si, a gente pensou em fazer uma solução para os hosts, então, onde eles pudessem olhar os dashes e ver onde é mais interessante você investir para você ter, não sei, algum dos tipos de acomodação, onde você... o tipo de acomodação mais rentável, onde tem mais visitações, em que país, os melhores bairros de cada país. Então a gente fez vários dashes interativos, todos voltados pelos países. Se a gente clica no país, todos se adaptam em relação ao país da nossa escolha. E também tem o geral que fala sobre todos. Aqui, passando pelos países, nosso primeiro gráfico de mapa, a gente fez um gráfico com os 3 países onde tem essa base, né, do Airbnb, que é o Brasil, Chile e Argentina. Passando o mouse, a gente vê um gráfico de tipo de acomodação e a porcentagem deles em cada país. Tem 4 tipos de acomodação: o quarto compartilhado, quarto privado, hotel e uma casa inteira. Do lado, a gente fez um ranking dos bairros com maiores médias por mês de visitação. Aí tem o geral, que mostra que tem mais da Argentina e do Chile. Mas se a gente clicar, a gente pode ver de cada país específico.
No de baixo a gente vê um gráfico de dispersão, o gráfico à esquerda, a gente vê um gráfico de dispersão, que é o preço do tipo de acomodação pelos bairros com mais visitações. A gente fez um parâmetro para selecionar os 5 bairros com mais visitação de cada país, e aí quando a gente clica a gente consegue ver pelo tamanho das bolas as acomodações mais caras. E no seguinte a gente fez um ranking dos hosts com maior faturamento por país, para a pessoa que quer ser host ou já é host na Airbnb conseguir ter uma noção dos lugares onde você mais fatura sendo host. A gente pode ver que o primeiro ele tem acomodação na Argentina, alguns tem na Argentina ou no Chile, e o mais para baixo tem uns que tem no Brasil. E o nosso último gráfico, a gente fez um gráfico diário, que mostra a relação da quantidade de comentários por data, a gente fez por ano, quantidade de comentários com a quantidade de visitas por mês. Então, quanto mais visitas tem, mais comentários tem. Então, mostra que a interação dos comentários pode ser positiva, enfim, quer dizer que está com mais frequência. Além disso, para a gente calcular, ao longo disso, a gente fez vários campos calculados, parâmetros, né? Nos dos rankings, a gente fez parâmetro de top 10. O campo calculado que a gente fez para acertar, para a gente calcular o faturamento, foi o campo calculado USD, que a gente converteu todos os preços em dólar, né, para ter uma noção melhor do faturamento na mesma moeda. E acho que é isso. Basicamente, a gente fez essa solução para o host conseguir avaliar onde ele pode investir para ter um maior lucro. Porque eu tenho muito toque, cara. Então é isso aí. A gente tinha colocado lá para depois ir para mostrar o campo calculado. Exato, muito bem. Porque eu tenho um toque desgramado, não tem como. Excelente. Iconografia, hein? Interatividade. O que vocês acharam aí, galera? 30 minutos, meu. Parabéns, hein, gente? Vocês são fantásticos. Duas perguntas antes. Claro. Quanto tempo faz esse trabalho com o Tableau? Trabalhar. A gente tem aula de visualização com o Suryan desde o começo desse semestre, então desde agosto. Bacana. Tirar uma foto que vou mandar pro Suryan, né, meu? Que ele já falou pra mim, manda foto dos meus alunos, né? Deve estar lá agora querendo estar aqui. Juízes, perguntas? Considerações, né? Bora. Só um comentário que até um alerta para todos que estão aqui. É que em meses estudando o Tableau, eles falam, não trabalhamos, ou seja, não temos a dinâmica do dia a dia, mas em meses estudando o Tableau eles conseguiram criar um dash e entregar, fazer uma entrega em 30 minutos. Então, parabéns. Mais alguma pergunta? Não? Opa! Boa noite. Uma pergunta. Na realidade, eu não entendi quando você falou visita, se é visita ao site ou se a pessoa efetivamente se hospedou no local. Ah, tá. Desculpa. Então, em relação a isso, essa métrica mede quantas visitas tem no lugar por mês. Então, quantas pessoas vão até o bairro, enfim, até esse país por mês. Bem, mais alguém? Não? Podemos ir para o segundo grupo? Gente, muitíssimo obrigado. Valeu. Obrigado mesmo. Próximo grupo. Rubão. Olha, gente. Peraí, deixa eu tirar aí uma foto. Enquanto eles tiram essa foto, eu preciso comentar uma coisa interessante aqui, gente. O Caio está participando com a gente pela primeira vez aqui dessa sessão, mas nós já tivemos uma sessão anterior, né? Algumas sessões anteriores. Mas na última, nós tivemos uma competição séria aqui entre esses dois competidores que estão com a gente, né? A Patrícia e o Rubens. Né? Ou seja, e o Rubens perdeu. Existe uma tretinha interna. Eu preciso só contextualizar isso aqui. Vocês entenderem que o negócio está assim, o pessoal está tenso. Né? Passaram as últimas semanas aí brigando. Dessa vez eu vou ganhar ou não, eu vou continuar com o troféu. Então vamos lá, Rubão. Muito bem. E o time todo, né? Tem uma tretinha interna, né? Essa comunidade tem essas coisas também, né? Tem pessoa que gosta do outro, pessoa que não gosta, tem uma tretinha interna. Né? Porque a Patrícia chegou lá e desbancou. Tinha só você na sua sessão, não era?
tinha só a Patrícia de mulher. E é muito legal, agora falando sério aqui, né? É muito legal ver a quantidade de pessoas diversas aqui, não? Né? Eu vou usar o termo diverso com muito respeito, né? De ter muitas mulheres na tecnologia, né? De ter muitos homens, ter muitas mulheres, ter todos os nossos gêneros aqui. É legal demais ter essa oportunidade de participar aqui com vocês, né? Representando aqui o grupo. E... Não, ficar quieto. Vou até dar o microfone aqui. É o Rubão. Ixi, Patrícia. Você ouviu a regra, hein? Vamos lá, galera. Boa noite, eu me chamo Nereu, esse é o Vinícius e esse é o Guilherme. Bom, a gente começou identificando na nossa base o que a gente pensou. A gente pensou uma ideia de que a empresa, que, por exemplo, uma grande empresa de turismo, tipo a CVC, poderia retirar ideias desse Dash para poder direcionar os seus clientes a partir de lugares onde tem mais acomodações ou de lugares que são mais em conta. Nisso ter uma ideia mais geral e poder redirecionar da forma correta cada cliente da sua forma. Então aqui, no topo do nosso Dash, a gente tem a média total por acomodação e o total faturamento das 3 cidades nos 3 países. Total de reservas e o total de comentários. Logo em seguinte, a gente consegue identificar pelos big numbers alguns insights. Por exemplo, o Brasil tem o maior destaque aqui dentro. Ele é o país que mais lucra, com 35 milhões de dólares, enquanto países como Argentina e Chile têm apenas 992.785. Assim, a gente consegue entender que o Brasil ele tem um faturamento de 95% de toda a base de dados. Isso é muito considerável em relação aos outros 2 países. A gente também consegue entender que a moeda argentina ela está extremamente desvalorizada, porque se vocês observarem a média por acomodação e o total do faturamento dela e a quantidade de reservas, você consegue entender que está extremamente desvalorizada, que eles estão cobrando muito baixo e eles ainda assim têm muitas reservas em cima disso. Bom, além disso, o Chile, a gente consegue observar a quantidade de comentários. Esses comentários é uma coisa legal para a gente ter como ideia, porque é o seguinte, o Chile tem poucos lugares, tem poucas acomodações. No entanto, a gente consegue ter uma média de 8 comentários por acomodação. Enquanto em países como o Brasil, a gente tem um número extremamente maior de acomodações, mas ele tem uma média de 2,6 comentários. Então, a partir do momento que eu sou um consumidor e eu estou olhando uma acomodação para me hospedar, ter 8 comentários é muito mais uma noção para mim de, tipo, aquele lugar é bom ou não, do que de fato, tipo, 2 como o Brasil. Mas, em contrapartida, ele é o lugar mais visitado. Bom, aqui embaixo nós temos alguns filtros, e começando pelo TaxMine, o TaxMine ele é filtrado pelos nossos círculos, aqui que a gente tem, por exemplo, como Entire Home, e a partir desse Entire Home a gente consegue identificar as principais características que são comentadas sobre esse tipo de ambiente. Então a gente pegou as 20, a gente separou por 20, e a gente colocou as 10 mais comentadas em rosa. No lado esquerdo a gente consegue ver pelo Brasil, né? A gente está falando do Brasil, tanto no TaxMine quanto nos outros lugares. E pelo Brasil a gente consegue ver que o Entire Home é 88% de todas as acomodações. Então, no geral, todos os países preferem acomodação por um ambiente inteiro do que somente um cômodo ou um quarto compartilhado. Já na parte de baixo, a gente tem dois mapas. Nesses 2 mapas, a gente consegue ver em rosa os lugares mais alugados no Airbnb, e em preto a gente consegue ter a noção dos lugares que são menos alugados. Então, a gente vê que tem poucas acomodações para dentro do continente, então a gente já consegue ter uma noção maior de onde se passa o turismo desse lugar, que é no litoral, e aí a gente consegue ter ideia também de onde são mais alugados os ambientes, que é no rosa. Muda para outro país, por favor. Aqui, por exemplo, ele tem muitas acomodações livres, ou seja, não é um lugar tão visitado assim, então a empresa pode ter uma ideia de que, tipo, não é um lugar tão visitado, então por que eu vou querer mandar tanto assim meu cliente para lá? Por que eu vou recomendar esse lugar?
E aqui a gente consegue ver que os principais locais mais alugados são lugares dispersos. Então o turismo não está muito focado em uma região, ele está bem disperso e as pessoas conseguem avaliar os locais a partir disso. Então esse foi o nosso dashboard, essas foram os insights que a gente conseguiu tirar a partir dele. Muito obrigado a todos. Rubão, você veio com raiva, hein, cara? Você veio com raiva, hein? Você veio com raiva. Licença, mas alguém tem alguma dúvida? Sim, por favor. A maior dificuldade para a gente no dashboard foi a base de dados. Eu acho que ela veio meio danificada. Então, eu acho que um trabalho assim é muito comum. A gente ter uma base muito danificada, a gente tem que mexer muito no Excel para arrumar a base para depois conseguir funcionar no Tableau. Então, isso foi muito difícil para a gente. Demorou bastante horas para a gente conseguir consertar essa base de dados para a gente conseguir mexer no Tableau. Alguém mais? Mais alguém? Não? Bom, gente, olha, muito obrigado. Muito obrigado. O trabalho é excelente. Ficou muito bom mesmo. Muito obrigado. Agora nosso último grupo. Vamos lá, gente. Joia. Bom, vejo vocês. Boa noite. Boa noite. Quer trocar? Obrigada, gente. De novo, eu sou a Júlia. Esse aqui é o Lucas, essa é a Zou. Então, gente, a gente começou a ideia não pela visão da empresa, mas pela visão do cliente. Então, como a gente pode auxiliar o cliente com algumas decisões. Para ficar mais fácil, mais simplificado, a gente criou uma persona, é a Camarga, e ela queria viajar para uma das 3 cidades. Então, a gente começou com Buenos Aires, em que a média de preço era de $9.732, né? A gente também fez a conversão. E depois ela foi para Santiago, mas aí ela viu que estava um pouquinho inflacionada, ela resolveu mudar de ideia e terminou com o Rio de Janeiro, que a média está de $36. Então, a gente pegou os 5 pontos turísticos principais, né? O Cristo, Maracanã, o Museu da Manhã, Pão de Açúcar e a Praia de Copacabana, né? Para conseguir esses pontos turísticos, a gente pegou a longitude e a latitude de cada um deles. Bom, agora vamos com a Camarga para decidir uma localização para se hospedar. Bom, ao início ela queria ir perto do Cristo, que é o maior ponto turístico do Rio de Janeiro, é o marco. Então ela escolheu o Cristo, só que aí vocês podem ver que ainda está uma visão muito macroscópica do nosso mapa. Então a gente vai diminuir a distância para 2 km, para ela poder ir, por exemplo, a pé, dentro do raio de distância ali, ela poder ir a pé para o Cristo, dependendo da localização que ela escolher. Ali vocês também podem ver que tem 678 hotéis. Desculpa, você pode fazer de novo? Pode. Tá boa, né, gente? Bom, essa daí é uma das features aí maneiras do nosso projeto, mas enfim. Nós também temos as quantidades de hotéis, ali 678 nessa região, que ele vai alterando conforme você vai mudando, né, a distância que você quer. E também tem os preços por tipo de acomodação. Se, por exemplo, ela estiver um pouco mais aventureira, quiser entrar num quarto compartilhado, você pode ver que tem ali
os $22, você num hotel ou um quarto privado. Então você pode ter todo esse tipo de filtro que auxilia também na decisão da sua acomodação. Agora a gente vai trocar para um outro ponto turístico, que é o Museu do Amanhã. Que ela deu uma pesquisada, viu que ali é um ambiente legal de você perceber, de você ir, né, visitar. Então a gente pode diminuir a distância para 1 km agora, porque ela quer ficar bem perto ali. E a gente pode escolher um ponto aleatório, por exemplo, que tem todas as informações do ponto ali. Aqui o Lindo Conjugado na Gaboa, você vê que a distância dele do ponto turístico é de 72 km e é uma casa inteira, um apartamento inteiro. Você tem que as visitas por mês são de 0,5, né? Não são tão elevadas assim, e o preço dele é de $22 por mês. Ali embaixo também vocês podem ver um símbolo de cifrão, que mostra que se o preço está abaixo, está na média ou está acima da média. Ali, como vocês podem ver, ele está abaixo da média. E por fim, agora que ela decidiu o lugar que ela quer ir, ela pode clicar aí e clicar em fazer reserva. O que isso vai fazer? Ele vai abrir. A gente consegue fazer aí já começa a fazer a reserva. E é isso. Muito obrigado. Perguntas? Vamos começar aqui atrás. Vocês podiam disponibilizar isso pra gente, né? Porque eu queria saber como fazer. E eu acho também que vocês podiam vender pro Airbnb. Eu, como consumidora, eu faço isso sozinha. Mas eu faço, apesar de eu tapetar a boca, mas eu ficava fazendo um BI no Excel bem até no caderno, assim, sabe? Bem catajada. Mas se eu tivesse esse Airbnb, eu confesso que ia adiantar minha vida uns 1000%. Vocês podiam vender essa ferramenta lá, hein? A gente pensou realmente no consumidor final, isso, né? Que é o trabalho que todo mundo tem na hora de pesquisar hotel. Não todo não tem. Todo mundo, mas se assim, tivesse, ajudaria muito. Os turistas mais assíduos, assim, são... E eu falo que eu fiquei no Airbnb há 3 semanas atrás, eu fiz literalmente isso que você está fazendo. E eu gastei muito mais tempo se eu tivesse essa ferramenta na minha mão. Sim. Parabéns. E disponibilizem pra gente, por favor. Vai ser disponibilizado lá na comunidade, olha aí, ó. Quantas pessoas a mais? Clica no link de novo aí só para gravar. Gente, só uma coisinha que a gente esqueceu. Desculpa. Que a gente esqueceu de falar é que a gente usou a fórmula de Pitágoras, né? Pra calcular a distância. Olha, então aquele negócio que ninguém usa Pitágoras pra nada, vocês usaram aqui. Exatamente. Mais alguém? Mais alguma pergunta, mais alguma dúvida? Não? Vou fazer um comentário porque eu ia realmente fazer a pergunta para vocês, porque a distância não vem pronta, né, no banco, é isso que eu ia perguntar para vocês. E eu acho que é só para dar um alerta para o pessoal que às vezes se limita com o que está no banco e acha que aquilo é o suficiente, né? E aí às vezes você fala, por que você não foi além? Não tinha no banco. Mas às vezes você tem um dado, e aí foram falado aqui várias vezes da métrica, né? Do KPI ou da métrica. Então às vezes você não tem ela pronta, mas ela tem de alguma forma dentro do banco. Então, só um comentário que eu vi. Legal. Bom, muito obrigado, valeu mesmo. Três juntos aqui, vamos fazer uma foto dos 3 juntos aqui. Antes da gente encerrar, vou aqui na frente. Enquanto isso, olha, agora, jurados, vocês é que se virem para decidir quem vai ganhar, entendeu? Eu não tenho nada a ver com isso. Isso é o problema de... Isso é o problema de vocês. Muito bem. Parabéns, cara. Muito legal. André, junto aí, né? Vamos fazer uma fotinha. Primeiro, agradecimentos aqui, né? Vocês, os buddies aí, super legal. Obrigado demais por vocês terem participado. João, muito legal. Isso aí. Galera da comunidade, fica a dica, viu, Tainá? Viu? Já delegando direto. Quer vir aqui? Cola na grade. Muito bem, ver vocês aqui, muito legal. Faz uma foto geral aí. Contratamos um fotógrafo.
Certo? Toda a comunidade aqui, cara. Mas separado mesmo? Separado. Bom, então lembrando um pouco dos critérios aí que a gente deu uma provocada nos juízes, né? Tem que pensar um pouco na parte técnica do que está por trás ali, então essa negócio da fórmula aí, eu não faço uma opinião, né? Não que eu estou tendenciando em nada, mas só para dizer, tem tecnicidade por trás, isso é um ponto. Tem beleza, né? Beleza, acho que é importante você bater o olho em algo que faz sentido ali, e depois eu comentei para eles terem os insights. Para mim, o que vale é o insight. Para ser sincero assim, né? Vale muito insight, porque de nada adianta a gente construir os painéis, não sei se vocês concordam, ficar qualquer coisa. Né? Então, tem que pensar também no que a gente conseguiu extrair de valor daqueles dados. Então, esses os juízes ali também que discutindo. Quer comentar? Se me permitirem um comentário, na realidade eu achei bem legal que foram 3 insights diferentes, né? Um voltado ao negócio da própria empresa, um voltado a outros possíveis usuários, empresas usuárias, e outro voltado ao usuário mesmo final, né? Então foram 3 visões diferentes que trouxeram uma amplitude bem legal para o tema. Muito bom, parabéns. É isso aí, vamos escolher então, André? Vamos lá então, né? Vamos fechar aqui. De novo, agradecimentos aí a vocês, os buddies, a ESPM que cedeu aqui o espaço pra gente. Legal pra caramba. Assim, deixa eu pedir para todos os participantes aqui, ó. Nós temos um brinde aqui que a Microsoft trouxe para todos vocês, e é só essa caixinha aqui da frente, tá bom? Vocês podem pegar aí, cada um pega uma caixinha, por favor. Esse aqui de trás é só para quem ganhar. Tá? Essa caixinha aqui, ó, todo mundo pode levar um, né? Com o nosso apoio aí do pessoal da Microsoft. Beleza. André. Pessoal, enquanto os juízes vão definindo aqui, que eu vou ter que apertar os caras, tá uma treta aqui, né? Eu vou dar um pitado, mentira. O que eu queria dividir aqui com vocês, tá bom? A nossa saída, como vai ser? Então tem um cofezinho aqui para vocês trocarem umas ideias. Não precisa comer e correr para casa, se quiserem ficar aqui um pouquinho, as aulas vão até 10 e 11 horas. Então o espaço aqui é pra gente. Aproveitem para vocês conhecerem um pouco. Depois que vocês saírem aqui, também vai ter um brindezinho ali no final, tá? O que eu queria que vocês olhassem, entrem um pouco no detalhe, que eu acho que vale a pena vocês refletirem, né? Aqui na ESPM, eles estão apresentando um curso novo, e esse modelo é um modelo que eu particularmente acho bacana, que ele é um modelo que a gente chama de blended. Eu vou deixar depois o Flávio falar um pouquinho enquanto eles vão definir, né? Tem uma pegada digital, porque aí as aulas são ao vivo, né? E tem uma pegada física. Então a gente montou um modelo blended que é um jeito bacana aí da gente integrar. O Flávio vai falar um pouquinho mais, e era legal vocês passarem para conhecer um pouco. Então o pessoal vai falar ali com vocês na hora que vocês saírem. Tem zero de, vamos dizer assim, obrigação de passar as informações de vocês e tudo mais, mas se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre esse curso, é um curso novo, vou passar aqui a palavra para o Flávio, enquanto o pessoal toma a decisão, tá bom? Pessoal, a ideia então é ter um curso diferente aqui na SPM para começar a ter um posicionamento nessa área de dados. Vocês viram que o curso de sistemas de informação forma cientistas, engenheiros de dados, e a ideia é que a gente tenha um posicionamento também no mercado, um curso para formação, para direcionamento para cidadãos cientistas de dados, né, como o Gartner fala. É um curso, nesse caso, é totalmente à distância, 100% EAD, com aulas ao vivo. Esse é o modelo que a SPM adota, e com turmas para começarem agora em março, e a gente pediu para fazer uma ação aqui para membros do YouTube com 10% de desconto no curso todo, tá? Então a gente está fazendo uma ação justamente para isso, tá? Porque é difícil o público vir para a SPM para um curso um pouco mais técnico nessa área de dados. Então a gente está querendo ter esse posicionamento aqui, porque muitos cursos, assim, quem vem procurar a escola vem procurar por um curso de marketing. Aqui é uma aplicação para marketing, mas é um curso mais técnico.
Então, é o nosso posicionamento novo, por ter um curso de tecnologia e também por começar a ter uma posição aí para essa área de dados, que é o nosso carro-chefe. Tá? Isso. Valeu, obrigado, muito obrigado. Os juízes aí já conseguiram chegar no consenso? Já? Muito bem, Puxa vida, muito hein? bem. Então, Então, antes e aí? Antes da gente anunciar o ganhador, né, vamos deixar um pouquinho mais, a gente já está atrasado. Gente. Já, né? Cada minuto que passa aqui, a gente vai perdendo tempo lá no cofre, viu, gente? Então, vou tentar ser breve. Vou tentar ser breve. Bom, gente, como eu disse há um pouquinho de tempo atrás, né, uma das grandes alegrias, ou o que eu posso dizer assim, a grande recompensa que eu tive durante esse tempo na frente do tanque aqui em São Paulo, foi conhecer pessoas. Né? E tudo começou aqui com o Danilo, né? A gente está junto já há bastante tempo, né? Eu comecei a me aproximar da comunidade por conta de alguns eventos que ele fez, né? Então acho que o primeiro que eu participei ainda foi lá na Vale de Coutinho, né? Gente, olhar essa história é até bizarro, é até engraçado, né? A gente tinha coisa de 20 pessoas mais ou menos na sala, né? Era bem difícil, né? Era bem difícil. E aí as coisas foram crescendo, as coisas foram acontecendo, né? E graças às pessoas, né? Graças às pessoas que a gente conheceu durante esse caminho todo, graças a tudo, as pessoas acreditarem no projeto, né? Não acreditar simplesmente no Danilo ou no André, mas acreditarem no projeto, né? E a gente conseguir fazer isso funcionar, né? O tanque tem crescido, hoje é a maior comunidade do Brasil, até arriscaria dizer que é a única comunidade ativa ainda no Brasil, né? Nós temos ali algumas outras que tiveram alguns experimentos, e as coisas estão funcionando, e a gente vai tentando se ajudar, né? Mas a nossa aqui em São Paulo é a comunidade mais ativa no Brasil, né? E para mim tem sido, né, um prazer enorme participar à frente dessa comunidade, como eu tenho certeza que o Danilo também foi durante muito tempo, e ele disse que se aposentou, mas não se aposentou nada, né? Eu acabei trazendo ele comigo, né? Porque não é fácil, né, ocupar esse cargo, essa liderança, né, ou estar nessa posição. Não é nada fácil, é um trabalho muito difícil, a gente encontra muitas pessoas para apontar e poucas pessoas para apoiar. Mas, dentro desse tempo todo, né, que eu participei, eu fiquei 3 anos em frente à liderança do tanque, e agora chegou a minha vez de passar o bastão adiante. Né? Eu recebi uma oportunidade bastante interessante de trabalho em outro lugar, e eu estou deixando, né, o país em breve. Então não dá para continuar tocando a comunidade aqui em São Paulo, estando tão longe assim. É claro que, do mesmo jeito que o Danilo não conseguiu se desvencilhar assim de uma vez, né, eu também não vou conseguir fazer a mesma coisa. Né? Então estamos aqui juntos, né, para continuar mantendo a comunidade, fazendo ela crescer, né, apoiando, indicando as pessoas, né, que fizeram parte disso, né, que estiveram ao nosso lado, que compartilharam com a gente, que acreditaram no tanque, que apoiaram a gente, que estiveram com a gente, que ficaram trocando mensagem com a gente durante a madrugada, sabe? Então, a gente vamos continuar junto com essas pessoas e vamos continuar ajudando elas. Né? Mas eu queria aproveitar esse momento, né, antes da gente encerrar, né, com o grande vencedor, né, eu queria anunciar quem deve ocupar esse cargo aqui, deve ficar com essa nova posição, ocupar essa posição aqui dentro do tanque. E é com muita alegria mesmo, né, que eu anuncio a Lígia como sendo a nova. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Né? A gente tem se falado já há algum tempo, né? Não foi da noite para o dia que a gente decidiu isso, a gente tem se conversado a respeito disso já faz algum tempo. Né? E a Lídia me perdoa, né? Mas é uma puta de uma pessoa muito envolvida nisso. Né? Ela faz muita coisa nas redes sociais, ela trabalha muito em cima disso, ela também acredita muito na comunidade, e eu tenho certeza que ela vai continuar fazendo um trabalho muito bem feito, tenho certeza que você vai conseguir seguir com isso por muito tempo, e nós estamos aqui atrás, né? A gente não vai subir não, tá? Vamos continuar aqui do seu lado, te apoiando. Vocês estão, hein? Pois é. Então, primeiro, muito obrigado mesmo por ter aceitado o convite. E, gente, a comunidade é feita de pessoas, né? E muito obrigado por ter nos ajudado, nos apoiado, e continuar aí à frente disso por mais algum tempo. Não. Claro, por favor. Eu quero muito agradecer você por ter pensado em mim, e eu fico muito honrada em poder estar nessa posição e estar sendo o anúncio aqui hoje com vocês, porque a comunidade me ajudou muito. Eu comecei no Tableau por conta da comunidade. Né? Eu entrei no mestrado e no meu primeiro dia de aula o professor falou assim, tem um link que tem todos os softwares que vocês vão precisar usar. Eu fui lá e fiz o download, tinha o Tableau. Eu falei, mano, o que é isso?
Primeira vez que joguei no Google e apareceu a comunidade. E lá eu comecei a estudar através da comunidade. E uma das coisas que me ajudou muito a aperfeiçoar o Tableau foram os desafios que eu participei de DataVis. Então, assim, se eu estou onde eu estou, é porque eu tive a comunidade e os desafios de DataVis para me apoiarem nesse portal. Então, estou muito feliz. Obrigada, tá? Obrigado. Obrigado. Agora sim, vamos chamar aqui os nossos juízes aqui à frente, por favor. E aí agora, olha gente, o problema é de vocês. Né? Olha, eu só fiz aqui o oba-oba de mostrar tudo que eles fizeram. Eu achei fantástico o trabalho deles. Então, agora está com vocês aí fazer esse anúncio e dizer aí o critério que vocês utilizaram. Tá bom? Não precisa abrir o voto de cada um, se vocês não quiserem, né? Mas está com vocês aí. A liderança. Ai, Senhor, que difícil. A gente tentou desistir, a gente falou, quando o convite foi tão legal, né? Vai ser muito bom, vai ser fácil. Aí quando começou a apresentar, eu falei, gente, onde a gente se meteu, né? Mas acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é que realmente foi difícil, não é da boca para fora, tá? A gente não tá aqui, ninguém parou o tempo da nossa vida pessoal para ficar puxando o saco de ninguém. A gente está sendo muito sincero e transparente para vocês. Foi uma decisão muito difícil, tá? Todos vocês apresentaram coisas assim que muita gente que já tem há muito tempo no Tableau não conseguiriam apresentar, mesmo tendo 5 horas para entregar. Então, vocês foram realmente entregados fora da curva. Nós vimos um dash, a gente tinha 3 critérios, né? Um dash se destacou muito em um critério, o segundo dash se destacou no segundo, e no terceiro. Exato, e assim, no final empatou mesmo, empatou. Mas... Ai, fico até... Será que eu pioro a situação de vocês? Não? Será que eu peço para vocês colocarem aí do terceiro lugar para o segundo, para depois do primeiro? O que vocês acham? Ou vão anunciar só o primeiro? Piorado o primeiro, segundo e terceiro. É que a gente ainda não tem colocação, assim, a gente foi usando critérios para, tipo assim, dos 3, já que tem que ser o vencedor, não dá para dar um brinde para todos, não? Não dá, só pode ser? Todos ganharam, todos estão em primeiro, mas não é do prêmio, pode ser assim. Mas é verdade, né, Marcelo? Porque, caramba, se a gente pudesse dar o prêmio dos 3, mas... quer falar? Acho que, como comentaram, né, são 3 trabalhos e com a mesma fonte de dados, 3 análises diferentes, né? Acho que a hora que nós estávamos votando aqui, alguém comentou isso, né? Um focou no cliente, o outro no proprietário, o outro em uma agência, né? E cada um seguiu um critério muito legal. Um estava com a paleta de cor muito certinho, o outro teve uma funcionalidade incrível aqui que levantou, que a galera suspirou, né? E a Lígia agora, como ela vai estrear seu primeiro dia como a líder da comunidade Tug aí, por gentileza. Boa, vou passar pro Marcelo. Aí qualquer coisa vocês reclamam do Tableau, tem até o Isaac aqui, vocês podem... Não, dá mais um ano de licença para os estudantes. Olha lá, não pode fugir, vamos lá. Só para até contextualizar, o que a gente já falou é verdade, tá? Pelos 3 critérios, se a gente fosse iguais, não dava para escolher. Então a gente teve que colocar um peso em um dos critérios para poder desempatar. Porque eu acho que teve um ganhador em cada um dos critérios. E para a nossa decisão, eu acho que o que valeu mais para essa decisão foi a gente colocar o peso no critério de funcionalidade. De a pessoa, primeiro, não precisar nem explicar o dashboard. A pessoa, acho que todo mundo entendeu bem o que queria e se viu usando aquele dashboard. Então, para isso, a gente escolheu o terceiro grupo. Todos estão de parabéns, gente. Eu acho que dava para vocês escutar lá no Tableau Conference tranquilamente. Peguem aqui o link para eles, por favor. Vamos fazer uma foto com eles aqui, né? Vamos ficar pertinho deles aqui, os juízes, por favor. Aqui então.
musiquinha para vocês, para se recordar isso de dia com bastante alegria, né? E aí eu vou pedir para sabe quem ficar atrás? Eu sou grandão, posso falar atrás. Isso. Eles também são jovens, eles abaixam. Abaixar a gente consegue, dá para levantar depois.